Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes e nesta série estamos analisando o vídeo que se encontra pela internet de autoria do pastor assembleano, pastor Elias Soares. O vídeo tem por título Calvinistas, por essa vocês não esperavam. Gostaria de iniciar lendo um versículo das Escrituras Sagradas que se encontra em Números, capítulo 23, versículo 19, ok? Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele promete, ele cumpre tudo o que ele diz. Ok? Bem, no vídeo exposto pelo pastor Elias Soares, ele se propõe a fazer uma pergunta aos calvinistas, né? Eu costumo dizer que monergistas, né, seria mais apropriados, né? Porque nem sempre a pessoa é totalmente calvinista. Mas monergistas é o termo que eu gosto de me apropriar mais. Mas os opositores gostam de usar a palavra calvinistas porque reporta a Calvino, e parece que foi Calvino que inventou essa doutrina, né, da predestinação, eleição, e tantas outras doutrinas bíblicas. Mas ele se propõe a fazer uma pergunta, né, como pode, né, se Deus já determinou todas as coisas, Deus já decretou, e uma oração do rei Ezequias, por exemplo, mudou o decreto, baixou o decreto de Deus, e Deus deu mais 15 anos para ele. Bem, vamos analisar então, de uma maneira dentro da hermenêutica, da exegese, da interpretação bíblica, este assunto tão pertinente. Queria dizer de início que não tenho nada contra a pessoa do pastor Elias Soares, gosto sempre de frisar isso, porque os nossos argumentos não são ad hominem, nossos argumentos são bíblicos. Dentro das Escrituras Sagradas, nós estamos raciocinando dentro das Escrituras, ok? Dos pontos de vista que existem, ok? Eu observei também que no seu vídeo, né, que está na internet, Calvinistas, por essa vocês não esperavam, está lá um comentário do Sr. Harry, né? O Sr. Harry tem aquela barbona, né, do X-Men, né, parece o X-Men, e o Sr. Harry diz que gostou da pergunta do pastor Elias Soares e o inspirou a fazer perguntas também aos monergistas. Bem, em outro vídeo vou estar tratando da pergunta que foi feita pelo Harry, porque ele foi inspirado pelo pastor Elias Soares, gostou da ideia, né, de fazer perguntas aos calvinistas, então ele também será, é lógico, uma pessoa quando faz pergunta, ela deve ser respondida. É isso que nós estamos fazendo em outro vídeo aí, respondendo o Sr. Harry, né, já que ele gostou e se alegrou em fazer perguntas, a pessoa tem que ter respostas. Interessante que quando é para bater no monergismo, todos eles estão juntos, né? Divergem nos outros pontos da teologia. Mas quando é para bater na teologia reformada, aí todo mundo se une, né, para querer tentar refutar. É interessante isso daí. O Sr. Harry é do Evangelho Underground. Estarei falando sobre a pergunta que ele fez em outro vídeo, ok? Mas a gente percebe o seguinte: qual é a pergunta que fica aí no ar do pastor Elias Soares? Bem, se aquilo que Deus previu é porque ele antes decretou, e o que ele decretou necessariamente, inevitavelmente, tem de acontecer, por que Ezequias só morreu 15 anos depois? Uma pergunta foi levantada. E quando alguém faz uma pergunta pela internet, alguém tem que responder essa pergunta, não é? Eu acho que fica feio ninguém responder a pergunta, né? O que eu fico perplexo, né, nos dias de hoje, é que as exposições teológicas que são apresentadas por apologistas, por teólogos contemporâneos, né,
eles esquecem de regras simples de interpretação bíblica, parecem ignorar essas regras e a maioria deles praticamente são preconceituosos e discriminam a teologia reformada e parece que eles perdem o senso de hermenêutica, de interpretação bíblica e parece um vale tudo, né, para negar o evangelho monergístico, né, como eles chamam de calvinismo. Se nós raciocinarmos, pessoal, a interpretação bíblica como os homens naturais fazem quando eles leem a Bíblia, é lógico que a pessoa não vai entender as Escrituras. Afinal de contas, existem vários canais pela internet, como, por exemplo, Originais Grego da Bíblia, que é um original de um canal de um ateu, onde ele, de uma maneira racional, né, humana apenas, lógica do ponto de vista humano, é lógico que ele chega a concepções de que o Deus bíblico é um Deus falso, porque ele interpreta da maneira natural as escrituras sagradas. Ele olha para os textos e entende como um homem natural, né? E, inclusive, um dos comentários que tem ali no canal Originais Grego da Bíblia está escrito o seguinte, olha, um internauta diz o seguinte: eu desde pequeno que frequentava a igreja sempre fiquei em dúvida quando Deus fez o mundo e viu que era bom. E ele não tem que ver que era bom. Comentário de um internauta lá, ateu, do canal Originais Grego da Bíblia. É lógico, se você for interpretar a Bíblia da maneira secularizada, humanista, você não vai conseguir realmente entender as Escrituras. Existem ferramentas de interpretação bíblica, ok? Então, vamos fazer uma pergunta aqui, o homem pode mudar os desígnios de Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo agora. Como o homem em nosso século, né, ele quer estar sempre ajudando a Deus, este humanismo parece se acentuar em nossa era. Praticamente você vê, até vou deixar um link aqui embaixo, da Universal do Reino de Deus, né? Então, a Universal, ela acredita que as suas orações, ela vai mudar, né, o pensamento de Deus. Por quê? Até porque a sua teologia humanista, a teologia da Universal, né, que não é nem considerada uma teologia, é uma heresia mesmo, eles precisam ensinar o povo que você vive mudando os pensamentos de Deus, a maneira de pensar de Deus. Então, o link está embaixo, você vai ver que as orações podem mudar os decretos, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, segundo a Universal do Reino de Deus. Você também tem aí, eu vou deixar um link aí embaixo, o site das Testemunhas de Jeová, que pensam da mesma forma, que a sua oração, ela pode mudar, né, aquilo que foi determinado por Deus e a vontade de Deus é mudada, como se Deus estivesse ao serviço do homem. É lógico, eu entendo que a oração realmente ela é preciosa. Eu vou falar sobre isso futuramente aí. Mas, até a Bíblia diz, né, orai sem cessar. Se você for ver dentro da literatura reformada, existe muita informação sobre oração, que devemos orar, que não devemos deixar de orar, de evangelizar, de interceder, ok? Agora, o primeiro erro, né, que o pastor Elias Soares comete é tentar passar ao público que o assunto que está sendo tratado é de eleição incondicional, quando não tem nada a ver, né, com o que vai discorrendo o texto que está ali, que ele se propôs a fazer a sua pergunta. Há passagens na Bíblia que parecem demonstrar um arrependimento de Deus. Outras passagens transmitem a ideia de que Deus ou mudou de ideia ou que ele se arrependeu, pois iria fazer algo e acabou não fazendo mais, ok? Em Gênesis, por exemplo, diz que Deus viu toda a iniquidade do homem e diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em outras ocasiões, vemos Deus falando com Samuel, por exemplo, né? E Deus disse que havia se arrependido de ter colocado o rei Saul como rei de Israel. Então, se a gente for ler a Bíblia pelas lentes de um homem natural,
Mas vamos falar assim, esse Deus é contraditório. Esse Deus ele não sabe bem o que quer, ele precisa de opinião do homem para poder tomar as suas posições. É lógico, se a pessoa que não tem a transformação da mente de Cristo, o homem natural não vai conseguir entender as coisas do Espírito Santo. Se Deus é perfeito, ele é onisciente, ele é imutável, que sentido há nessas passagens que eu comentei com vocês? Vemos que, de fato, muitos apologetas e teólogos brasileiros não consideram as regras de interpretação bíblica e muito menos leem livros inteiros de teologia reformada para poder fazer as suas afirmações, porque senão ele jamais faria esse tipo de afirmação. É simplesmente por preconceito mesmo, porque afinal de contas eles não querem ler obras que eles não acreditam, não querem colocar o seu cérebro para funcionar um pouco mais, tá? Se eu não creio em algo, para que eu vou ler aquilo? Eu fazia isso muito quando eu era novo na fé. Eu pegava um livro de pós-tribulacionismo, por exemplo, eu começava a ler 2, 3 páginas, não vou ler isso aqui não, isso aqui vai contra o que eu acredito, pode me confundir. Isso aí não é atitude saudável de um cristão que realmente ama as Escrituras e a verdade bíblica, ok? As passagens que falam do arrependimento de Deus são passagens que se enquadram na categoria no qual chamamos, sabe de quê? Antropomorfismo ou antrofopatismo. O que significa essas palavras tão difíceis, não é? Então, antropomorfismo vem do grego, que significa antropos, homem, morte, forma. Ou seja, então é uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem que apresenta Deus como se ele tivesse uma forma de homem, né? Então vejamos alguns exemplos. Por exemplo, Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, certo? A mão do Senhor. Outro exemplo, capítulo 6 de Gênesis, no qual Deus diz que me arrependo de ter feito o homem, né? A humanidade, né? O homem significa a humanidade sobre a terra. Então Deus parece que se arrependeu, né? E também o episódio que ele fala sobre Samuel, conforme eu já disse para vocês, olha, me arrependo de ter colocado Saul como aquele homem que vai dirigir Israel. Então isso são, senhores e senhoras, uma linguagem antropomórfica. Ou seja, é uma linguagem pelo qual a gente procura entender Deus, ou seja, Deus é manifestado de uma maneira que o homem venha entender, tá? Mas Deus não tem um corpo humano, tá? Do corpo físico, como ensina, por exemplo, os mormons, ok? Deus é espírito. E existem várias passagens na Bíblia apresentando Deus como tendo uma forma humana, mas a gente sabe que é uma figura de linguagem, pois Deus não possui um corpo como nós possuímos. Ou seja, toda vez que Deus usa esses termos, dizendo que a Bíblia fala que parece que as mãos de Deus, os olhos de Deus, é uma maneira da gente procurar entender a Deus, ok? Bem, senhores e senhoras, há algumas passagens na Bíblia que dão a entender que Deus mudou de ideia, ou que ele se arrependeu, no sentido de que ele disse uma coisa, depois acabou não fazendo mais. Essas passagens têm sido, de fato, motivo de questionamento por parte de muitos cristãos. Ora, se Deus é onisciente, perfeito, imutável, então qual o sentido que Deus se arrepende? Que o homem se arrepende, a gente sabe disso, né? O homem, ele erra, ele peca, ele faz coisas erradas que ele precisa se arrepender. Agora, Deus não, ok? Esse tipo de arrependimento de Deus se enquadra numa categoria dentro da teologia, né, que nós chamamos de antropopatismo. Então você pode procurar essas duas palavras, eu posso deixar aqui embaixo do link para vocês procurarem estudar um pouco mais sobre esses termos teológicos, né? E são termos que parece que o pastor Elias Soares ignorou quando ele foi tratar sobre monergismo, né? Então, por isso que nós vemos aí as questões
de quando Deus se emociona, né? Deus se entristeceu, Deus se irou, Deus... Então, isso são uma linguagem antropopática, tá? Vocês podem procurar isso aí dentro da teologia, que você vai ver que realmente isto é um fato, é uma realidade, ok? Então, para refutar esse conceito de que Deus em algum momento possa de fato ter tido um arrependimento, nós devemos observar passagens bíblicas que afirmam a infabilidade divina, ok? Então, esse versículo que eu li para vocês no início aqui, Números 23, 19, diz claramente que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Igualmente, existem passagens que falam da imutabilidade de Deus, né? E que o propósito dele permanece, e ele não volta atrás, tá? O que ele decretou e tudo que existe, ele conhece todas as coisas, então nós podemos entender esse arrependimento de Deus como uma linguagem figurativa para que nós, humanos, possamos nos relacionar com esse Deus, tá? Então o pastor Elias revela não ter conhecimento da doutrina da soberania de Deus. Parece, porque quando ele faz essa pergunta nesse vídeo, transparece isso, né? Ele, como um teólogo, como um apologeta, um pastor, ele deve conhecer a doutrina da soberania de Deus. E parece que está faltando esse entendimento a ele. E fica demonstrado, infelizmente, neste vídeo que ele fez, do qual eu estou analisando. Pode uma oração, então, alterar a vontade de Deus? É uma pergunta. Pode. Como é que um homem altera os desígnios de Deus, sendo que Deus se utiliza dos seus meios? O que ocorre é que Deus se utiliza dos seus meios para atingir os seus fins, ok? E para qualquer leitor eficiente da Bíblia, ele vai perceber que é Deus quem determina os fins. Mas para que ele alcance esses fins, ele determina também os meios. Então, quando a gente vê o texto, por exemplo, de Isaías 38, de versos de 1 a 5, Deus quer que Ezequias se levante do seu leito e que comece a colocar o seu reinado em ordem. Fez uma oração a Deus e Deus o concede mais 15 anos, certo? Deus está então reanimando Ezequias. Não é o propósito de Deus que ele morra naqueles dias. É lógico, o texto deixa claro que Deus não quer que ele morresse naqueles dias, tá? O próprio Deus o despertou em clamor. E quando Deus faz algo, ele motiva o homem para que ele faça algo. Nem sempre, Deus revela seu principal plano a primeiro momento, ok? É claro que Deus havia estabelecido dar aqueles 15 anos a Ezequias, mas ele não revelou isso de primeira mão. Ele diz que Ezequias morrerá e não viverá. Então vemos Ezequias não se conformando com aquele processo, né? Isso faz com que ele relembre a Deus a sua fidelidade, né? Como foi o seu reinado, como foi a sua fidelidade a Deus, ok? E a intenção de Deus era que ele não morresse naqueles dias, tá? A vontade de Deus é soberana sobre todos. Deus simplesmente estava dizendo, olha, todos vão morrer um dia. Todos vão morrer um dia. E ele iria morrer um dia também, ok? A vontade de Deus, de fato, era que ele clamasse a Deus, como ele fez para que ele pudesse entender os planos de Deus, tá? Muitas vezes, Deus não revela a sua intenção, mas o que vem em seguida, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou continuar com vocês esse raciocínio, mostrando para vocês o que é crer na doutrina da soberania divina, ok? Deus abençoe a todos, fique na paz e até o próximo vídeo. Amém.